Então veja, são as ideologias que foram implantadas no sistema para a degradação da vida humana. E quer saber de uma coisa? Não existe nada mais poderoso do que uma ideia, um conceito ou uma ideologia. Por isso que Satanás fez isso. Ele não precisou aprisionar você com correntes, não. Ele só precisou aprisionar você com ideias. Foi no fundo agora. Satanás não precisou acorrentar você pelas mãos e pelos pés, ele só precisou te acorrentar na mente. Ideias mentais, conceitos, ideologias, crenças limitantes. É aqui que ele te aprisiona, na mente. Ele não precisou fazer nada, só te aprisionar na mente com mentira. Porque ele é especialista nisso, ele é o pai da mentira. Pois bem, já chegamos a uma audiência aí desejável. Vamos começar com o nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos falando sobre a autoridade ou o poder do nome de Jesus. O maravilhoso nome, como alguém já citou aí, que durante essa semana estava lendo esse livro, né? E concluiu que é um livro maravilhoso. E é realmente um livro extraordinário, espetacular, né? A gente precisa realmente ser realmente influenciado por boas leituras. E está aí uma boa indicação de leitura. É o livro Maravilhoso Nome de Jesus. Esse livro é incrível. A Autoridade do Crente também é um livro muito bom, do reverendo Kenneth Hagin. É um livro extraordinário também. Gente, nós vimos hoje pela manhã duas coisas que são relevantes demais para a gente. A gente precisa realmente estar atento nisso e trazer a memória para a gente dar continuidade aqui. Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo a partir de agora. Veja só. A gente viu duas coisas interessantes. Que na concepção dos seres humanos, ou na manifestação dos planos de Deus, das ideias que estavam com Deus mesmo antes da fundação do mundo, segundo está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo Deus já pensava em nós. Deus então manifesta tudo o que é visível a partir do reino invisível e então coloca-se o homem lá, né? Cria o homem a partir de si mesmo, a sua imagem conforme a sua semelhança. E como propósito, assim como ele sendo o criador e dominador do universo, Deus deu ao homem autoridade, né? Governo, regência. Deus deu ao homem realmente essa capacidade de governo extraordinário da terra. Está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio, tem a ele governo, tem a ele regência, tem a ele autoridade sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus. Nós vimos isso também reiterado lá em Salmos capítulo 8, quando o salmista Davi, ele faz um questionamento e acha respostas nesses versículos e traz entendimento, inspirado pelo Espírito, sobre essas verdades. Ele diz, quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que criaste, eu fico me perguntando o que é o homem para que dele se lembres e o filho do homem para que o visites. No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. E sobre todas as obras das tuas mãos o colocaste, como governo, como domínio, né? Então todas as obras que foram criadas, Deus deu ao homem domínio, governo, né? Sobre ela. E deu ao homem a regência da terra. Nós vimos isso hoje pela manhã. A terra em relação a todo o universo é uma porção muito pequena de toda a criação. É algo muito reduzido, mas era o suficiente, e é o suficiente para que o homem pudesse nessa jornada terrena crescer, se desenvolver e se tornar apto. Deus estava de fato ensinando o homem, né, através da regência da terra. Na verdade, Deus estabelece na terra uma extensão do céu, né, para que a partir dele, no reino do Espírito, no reino celestial, no reino dos céus, Deus pudesse realmente governar a terra através dos seus filhos, através dos homens. Então, o homem é como um portal, ele é como uma janela de acesso entre o reino celestial e o reino físico, né? Deus governa através de nós. Então Deus deu ao homem governo, deu ao homem regência, e através do homem Deus governava a terra e tornaria a terra uma colônia celestial, uma extensão do céu, né? A gente, voltando um pouco ao Brasil colônia, né, nas nossas memórias que a gente tem aí guardadas, né? Não que a gente tenha vivido lá no Brasil Colônia, mas por meio de estudos, por meio de documentários, por meio de obras cinematográficas, a gente traz à memória o Brasil Colônia. E é muito comum, apesar do Brasil ser um país tropical, né? De maneira que quando os portugueses chegaram aqui, encontraram índios nus, né? Pelados,
com muito pouca vestimenta, devido realmente ao nosso clima tropical. Foi um choque para eles que vinham realmente de lá de Portugal com outra realidade, né? Então, veja que dentro dessa condição, o Brasil foi colonizado por Portugal, e quando você assiste essas obras, filmes de época, documentários das épocas do Brasil colônia, as mulheres se vestiam com aqueles vestidos todos cheios de vestimentas, 2, 3 saias, né, ali com tantos babados e guarda-chuvas e isso e aquilo. Enfim, por que eles se vestiam dessa maneira? Se o Brasil era um país tropical. A questão é que nós somos culturalizados pela cultura europeia a partir do nosso colonizador. Então veja, a cultura do Brasil era a cultura de Portugal, enquanto se mantinha como Brasil colônia, e os resquícios disso ficaram ainda por muito e muito tempo, se perpetuaram aí, né? Mesmo o Brasil tendo se separado de Portugal, exigido a sua liberdade, né, da coroa portuguesa, ainda assim muito da cultura portuguesa ficou entranhada no nosso país. Da mesma maneira, irmãos, o céu sendo o nosso colonizador e a terra sendo a nossa colônia do céu, precisa dessa culturalização celestial na terra. Essa é a ideia de Deus, que através dos homens a gente pudesse estabelecer o reino de Deus na terra, através dos seus filhos, através da sua família, exercendo esse homem, essa família, esse povo, o governo, a regência da terra, né? Nós temos o nosso rei que está lá, mas a partir dele nós temos autoridade, nós temos domínio, governo, ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para governar sobre a terra. Aí veja, infelizmente, o homem pecou, o homem errou, e com isso acabou se rebelando contra o seu colonizador, se separou, né? Morte significa exatamente separação, e perdeu o domínio, perdeu o governo, e o diabo então usurpa esse governo, né, do homem, e passa a estabelecer o seu próprio império no lugar onde deveria ser a manifestação real do reino de Deus. Aonde o reino de Deus devia operar, Satanás estabelece o seu império das trevas, está lá agora estabelecido. E aí eu fiz uma pergunta pela manhã, e nós vamos mais uma vez fazê-la aqui de novo, né? Em 3 respostas possíveis. Vamos repetir a pergunta de manhã para eu quero te dar uma outra parábola para você entender o que é que acontece hoje, para que você não fique receoso de usar sua autoridade em determinadas situações da vida. Veja. Primeiro, letra A. Hoje, Deus está no controle de tudo que acontece sobre a terra. Essa é a letra A. Letra B. Deus não está no controle de nada do que acontece sobre a terra. Letra C. Deus está no controle da vida daqueles que lhe dá o controle para controlar a terra. A, B ou C. Tem que ser rápido porque a gente já viu isso de manhã, né? Você só vai estar reiterando aquilo que nós vimos. Quem vai me responder primeiro aí? Viviane Vidigal. C. Camila Santiago. C também. Cristina Monteiro. C. Tá aí. Quem mais? Rosângela diz C. Motorhelp. C. Pedro Pacífico. C. Né? Tá todo mundo falando aí C. E é exatamente isso. Veja. Quando Deus, que vela pela sua palavra para cumpri-la, deu autoridade aos homens, por um tempo determinado, essa autoridade não pode ser tirada de qualquer maneira. Tem que vencer esse tempo. Então, até lá, o homem detém autoridade sobre a terra. Só que esse, por causa do pecado, a quem ele obedece se torna escravo do pecado e subjugado pelo diabo, que lhe usurpa a autoridade. Ele tomou a autoridade, porque o homem agora não tinha moral mais, né, diante do diabo. Ele obedeceu o diabo, ele se tornou escravo do diabo. Quando ele negou a Deus e se permitiu ser subjugado por essa criatura asquerosa chamada Satanás. Então Satanás, como nós vimos aqui pela manhã, passou a ser o Deus desse século, segundo o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, João 16, 11, o príncipe deste mundo, ou Deus desse século. Então quem é o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, o Deus desse século é o diabo. O diabo governa o império das trevas, ele tem autoridade sobre isso. Veja, João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19. Ele diz, nós sabemos que nós somos filhos de Deus,
Mas o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Debaixo do poder do maligno. Então veja, eu quero te contar mais uma parábola para você entender bem direitinho a situação que a terra permaneceu depois do pecado. Veja só, imagina que um pai, né, que tem capacidade financeira, que tem condições, ele decide construir uma casa para seu filho. Então, ele vai lá e constrói uma casa linda, maravilhosa para o seu filho. E aí, uma casa perfeita, branquinha, linda a casa. E ele chega para o filho e diz: filho, está aqui, eu quero te dar essa casa. Vou te dar essa casa. Só que é o seguinte, primeiro, eu preciso saber se você está pronto para tomar posse dessa bênção. Então, para que você, como você nunca teve casa, não sabe como administrar, não sabe como fazer, papai vai fazer o seguinte com você: eu vou te passar essa casa em um contrato de comodato por 20 anos. Durante 20 anos, essa casa é direito seu. Você pode usufruir, você só não pode vender, porque ela é minha. Mas você tem o direito de posse, de governar, de dominar sobre essa casa durante 20 anos. Eu vou te dar essa casa por 20 anos em comodato. Se no final desses 20 anos você tiver crescido e feito bom uso, papai passa essa casa para o seu nome. Deu para entender a história? O pai constrói uma casa, pinta de branco, linda, e diz: filho, te dou a casa em comodato. A casa é minha, mas eu te dou o direito de morar nela, de governar essa casa durante 20 anos em comodato, um contrato. Nós vamos fazer um contrato. Se depois desses 20 anos você tiver feito bom uso, né, dessa casa, então eu te passo ela para o seu nome. A Suelen está me dizendo que já aprendeu comigo. Foi mesmo, Suelen, lá na nossa matéria em Realidades da Nova Criação. Obrigado pela lembrança, viu? E muito bom falar contigo na nossa live. Veja, aí esse rapaz diz: tá bom, papai, vamos fazer desse jeito. Aí assina o contrato de comodato 20 anos. Só que aí ele se associa em amizade com o inimigo do pai dele, né? E esse inimigo do pai dele começa a oferecer a ele drogas, começa a oferecer a ele bebidas, começa a oferecer a ele farras, né? Tudo o que é possível, tudo que o pai não gosta. E ele começa a dizer: mas eu não tenho como pagar. Ele diz: não, você é meu amigo, depois a gente acerta. E ele começa a pegar coisas ilícitas na mão desse inimigo do pai dele, né? E aí se endivida todo. Bom, essa é a condição. O pai construiu uma casa, deu incomodata para o filho se endividou com o inimigo do pai. Agora eu te pergunto, de quem é a casa nessa condição? De quem é a casa dentro dessa condição? Quem pode me responder? E respondam rapidinho aí. De quem é a casa? A quem pertence a casa? A quem pertence a casa? Quem vai me dizer aí? Vamos lá. Ao pai, claro, a casa é do pai. Mas quem tem o direito de governar a casa? Quem tem o direito da regência da casa? Quem está por conta do governo da casa? Quem tem domínio sobre a casa? Quem pode me falar? A casa é do pai, mas quem é que tem o governo da casa agora? Quem vai me responder? Muitos vão responder pai ainda aí. Vai demorar um pouco, porque os comentários demoram a subir. Mas vamos lá. Quem tem o governo da casa? A Suelen me disse. É o filho, claro. O filho tem o governo, né? Mas o filho se associou com o mau elemento. Aí, passado um tempo, ele está todo endividado. E aí, o mau elemento chega para o filho e diz assim: ó, chegou a hora de você pagar a minha dívida. Ele diz: cara, mas eu não tenho condição, não tenho grana para pagar, não tenho como fazer esse pagamento não. Ele diz: não, é muito fácil, eu quero o seguinte: eu quero morar na tua casa, eu quero tomar a casa de você. Não, mas a casa é de meu pai. Ele diz: não, mas está no seu governo. Quanto tempo está no seu governo? Por 20 anos. Ele diz: durante os 20 anos eu quero tomar conta da casa. A casa vai ser minha durante esses 20 anos. E aí toma o governo da casa do filho para o mau elemento. E aí a casa continua sendo do pai. Só que o governo agora foi cedido pelo filho para o inimigo do pai. Aí o inimigo do pai, porque sabe que o pai não gosta, vai lá e pinta a casa de verde. Toda de verde agora. A casa agora ficou toda verdinha. Mas o pai não gosta. O pai gosta da casa branca. E ele pinta de verde. Eu te pergunto, de quem é a casa? Não é do pai? É. Mas por que a casa é dele e ele não gosta do verde?
ele tem o direito de entrar lá agora e mudar a cor da casa de verde para branca? Quem pode me dizer isso aí? O pai agora pode ir lá e mudar a cor da casa de verde para branca? Ele pode ou não pode? Quem pode me responder? Quem vai me responder aí? Não pode. Mirelle falou que não pode. Não, por quê? Porque está no poder do filho que cedeu ao inimigo do pai. Agora veja, o filho, quando percebe a confusão que ele se meteu, ele só tem um jeito de recuperar a sua autoridade agora sobre a casa. É procurando alguém que possa pagar a dívida dele com o mau elemento. E a única pessoa que tem capacidade para fazer isso é o pai. Então ele precisa agora reatar o seu relacionamento com o pai, ceder a autoridade para ele, para que ele possa intervir, porque o pai é maior do que o inimigo. Mas ele precisa da autorização do filho, mesmo a casa sendo dele, para poder agora, de forma legal, botar esse camarada para sair de lá. Essa é a única forma legal dele tirar esse camarada de lá. Veja, essa é uma parábola perfeita para ilustrar o que aconteceu na terra. A terra é do Senhor, a terra é do nosso Deus. Foi Ele que fez a terra. Mas Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu ao governo dos homens. Ele deu a regência dos homens. E aí o homem foi lá e se associou com o diabo e comprou o pecado pela sua própria vida. E perdeu a autoridade que tinha da casa. E Satanás veio e assumiu. Agora eu te pergunto, Satanás vem e assume a casa, ou assume a terra, e começa de fato a trazer tudo quanto é desgraça, quanto é tragédia, tudo quanto é coisa ruim para a terra. Eu te pergunto, Deus pode simplesmente invadir a terra e resolver o problema? Pode? Pode ou não? Mas ele não é o Todo-Poderoso, o El Shaddai? Mas a autoridade é do homem. Mas ele deu autoridade aos homens. E ele não volta atrás naquilo que ele fez. A palavra de um rei não volta atrás. Se Deus disse que era dele, era dele. Agora tem que vencer o tempo do comodato para Deus tomar de volta. Agora, antes disso, tem alguma forma? Tem. E aconteceu. Veja como é que Deus resolveu o problema. Durante toda a aliança, para que Deus operasse na terra em favor dos homens, Deus precisou fazer alianças com homens. Quando Deus entrava em aliança com um desses homens, que seja Noé, que seja Abraão, que seja Moisés, que seja Davi, que seja com Jesus, quando ele entra em aliança com os homens, então os homens passam a ter acesso direto ao céu por causa da aliança. Mas Deus também agora tem legalidade e acesso na terra por causa da aliança. Essa aliança é que dava a Deus toda a legalidade de operar na terra em favor do próprio homem, para resgatá-lo. Eles precisavam disso. Jesus, certa vez, ele falou o seguinte, eu posso até procurar, o Pedro vai procurar para mim ali na coisa, para me dar a referência bíblica, direitinho. Mas Jesus disse algo interessante. Ele disse, um valente só é valente até o momento que chegar um mais valente do que ele. Um valente só tem valentia até o momento que chega um mais valente que ele. Quando chega o mais valente, acaba a valentia. Ou seja, Satanás botava moral sobre o homem porque o homem era pecador e tinha perdido a moral, carregava a culpa, a condenação todo o tempo. Então ele não tinha moral nenhuma de chegar diante do diabo e requerer nada, por causa da sua consciência afetada pelo pecado. Mas quando Jesus vem, irmão, ele não tem pecado. E aí Jesus pode botar moral no diabo, entende? Jesus era o verdadeiro detentor dos direitos como homem de assumir o governo sobre a terra, porque não tinha pecado. É por isso que ao morrer e ressuscitar, ele toma do diabo as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele toma toda a autoridade que o diabo tinha usurpado. Essa autoridade foi devolvida a Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, essa nossa parábola ela ilustra com uma perfeição tremenda o que de fato acontece. Aí só que a maioria dos crentes hoje diz assim, não, Deus está no controle de tudo. Aí quando acontece qualquer desgraça na terra, eles dizem, é Deus. Né? É por isso que as pessoas acabam carregando um estigma de que Deus permitiu fazer alguma coisa. Porque Ele é Deus, é todo poderoso, Ele podia simplesmente não permitir. Mas Ele não pode muitas vezes agir em favor dos homens se estes não derem a Ele a legalidade de agir. Deus não pode.
Simplesmente. Mas ele não pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer qualquer coisa. Talvez você diga sim, eu te pergunto, Deus pode mentir? Não. Deus pode negar-se a si mesmo? Não. Deus pode ir contra a sua própria palavra? Não. A Bíblia diz que os dons... Voltou. Deu um... Então veja. Deus não pode. Aí essa história que Deus permitiu, irmão, não tem essa história de que Deus permitiu. Satanás estava no governo do mundo, está no governo do mundo. E ele faz o que bem entender. Né? Quem é escravo, a escolha. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que seu Senhor manda. Né? Satanás escravizou a humanidade. E botou a humanidade para fazer o que bem entender. Agora veja, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos por causa das transgressões e pecados. Pecados estes que vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo apenas as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Enquanto estávamos debaixo do governo do diabo, éramos merecedores da ira. Como os demais, estávamos mortos, desligados de Deus, separados de Deus. O que aconteceu que isso aconteceu? Qual foi o fator? O pecado. O pecado causou a morte. Nós estávamos mortos. Veja, a Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Eu pergunto para você, quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você estava morto. Mas você estava fisicamente vivo ou morto? Fisicamente você estava vivo ou estava morto? Aleluia. Eu estava vivo. Fisicamente eu estava vivo. Mas a Bíblia afirma que eu estava morto. Então que morte é essa? Essa morte é a morte espiritual. Separação da vida de Deus. Ou seja, foi a primeira consequência do pecado do homem. Deus havia dito, no dia que tu comer, certamente morrerás. Foi no dia, na mesma hora, ele comeu e houve separação. Ele passou a ser morto. Morto espiritualmente, separado da vida de Deus, desligado, perdeu a autoridade, perdeu o reino. Ele que era príncipe herdeiro se tornou escravo do pecado. E que decadência o pecado levou o homem. De herdeiro, príncipe regente da terra. Irmãos, de uma maneira bem simplista, o homem seria o Deus desse século. O homem era para ser o Deus da terra, por assim dizer. Ele era o representante legal da divindade. Ele era o herdeiro, ele era o regente, ele era o governo, ele era o domínio. Ele dominava sobre tudo. Mas o pecado levou à decadência de se tornar escravo. Escravo. A gente assiste filmes, né? De... Quantas vezes aconteceu isso durante o período da escravidão? Príncipes que foram tirados das suas tribos lá na África para serem escravos no Brasil. É isso que aconteceu com a humanidade. Escravizados, mas com sangue real correndo nas nossas veias. Enganados na mente. Satanás dizendo, você não é nada, você não é ninguém. Né? Eu acho engraçado, né, que os religiosos costumam dizer assim, rapaz, você valia nada, nunca valeu nada. Bom, se eu não valia nada, irmão, Deus é um péssimo negociador. Porque ele me comprou por um preço muito alto. O preço foi alto. Agora veja, se eu não valia nada, por que ele pagou tão alto por mim? Quem dizia que eu não valia nada era o diabo. Achava que ninguém queria me comprar. Só que Deus sabia a importância que eu tinha para ele, irmãos, o quanto eu sou valioso para ele. Eu estava morto. E ele disse, meu filho ressuscitou e ele pagou um preço muito alto para nos comprar de volta. Você sempre teve valor para Deus, você nunca foi alguém desvalorizado por Deus, não. Você pode ser desvalorizado pelo mundo, você pode ser desvalorizado pelo diabo, mas por Deus não. Deus pagou um preço muito alto por você. Ele sabe do seu valor, ele sabe o que você carrega por dentro.
E ele desejou restaurar todas as coisas. Para você. Então, a primeira coisa que foi afetada foi isso. Mas sabe de uma coisa? Não foi só isso que foi afetado, não. Eu quero ler um texto que vai te chamar a curiosidade. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. É um texto bem curioso. E eu queria que você ficasse bem atento. Se não conseguir ler, pelo menos ouça aquilo que esse texto diz. Veja. O apóstolo Paulo escreve o seguinte. Vamos ler do 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Veja, eu não quero entrar no mérito do sofrimento hoje. A gente pode até fazer uma live sobre isso, mas eu quero te dar pelo menos um norte para isso, para você pensar. Veja, ele diz assim, 17, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro com Cristo é herdeiro da mesma herança que Cristo. Cristo não tem nada a mais do que você no que diz respeito à herança. O que ele recebeu, você recebeu. Veja, o que Jesus tem hoje, você também tem. Você é co-herdeiro com ele. O que Jesus recebeu da parte de Deus, você também recebeu da mesma maneira. Nada mais e nada menos. Você é co-herdeiro com Cristo. Só que ele diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Veja, tem uma condição aqui. Para que eu possa participar da glória, eu preciso participar dos sofrimentos. Agora veja, esse sofrimento a que ele se refere, não é o sofrimento de doença, não é sofrimento de miséria, nem é sofrimento de morte. Por quê? Porque tanto um quanto o outro diz respeito à condenação por causa do pecado. E esse pecado já foi resolvido na cruz. Logo, no capítulo 8 mesmo, no versículo 1, ele começa dizendo, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Qual era a condenação que estavam para aqueles que não estão em Cristo? Doença, miséria e morte. Essas condenações já não existem mais para nós. Então esse sofrimento não se trata disso. Só que ele diz que esse sofrimento é o mesmo sofrimento que Cristo passou. E não pode se falar sobre a cruz, porque esse ele já resolveu. Quais seriam os sofrimentos? Lá em Hebreus você pode descobrir, capítulo 4, capítulo 5, leia tudo e você vai entender. Ele está falando sobre as pressões do mundo. E eu vou dizer para você, é muito sofrimento. Você sofre perseguição, você sofre pressão, você sofre tentação em todo o tempo. E isso gera sofrimento. Jesus foi tentado a abandonar o projeto de cruz um dia antes da sua crucificação. Quando lá no Getsêmani ele dizia, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade, na minha vontade, sim a tua. Ele queria desistir. Era um sofrimento, ele sofreu para não pecar, para não desistir. E a Bíblia diz, se nós resistirmos a esse sofrimento, como disse Suelen, agora muito bem colocado, o sofrimento de resistir à carne, se nós passarmos por esse sofrimento, porque é um sofrimento, você tem que negar a sua própria carne, as tentações. Se você resistir a esse sofrimento, ele diz que nós vamos participar da mesma glória que ele revelou. Veja, quando a gente vê um vislumbre disso muito claro, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e ele é tentado no deserto e ele não cede às tentações, e a Bíblia diz que ele desce de lá no poder do Espírito, revelando a glória do Filho. Então veja, quando você resiste às pressões das tentações, das perseguições, você revela a glória de Filho. A glória de Deus se manifesta em você. Mas esse sofrimento não é grande? Paulo diz, versículo 18, eu considero que esse sofrimento atual, de agora, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Não dá para comparar a glória que vai ser revelada em consequência de eu resistir ao sofrimento. O sofrimento nunca vai ser maior do que a glória que vai ser revelada, é isso que ele está dizendo. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada.
Versículo 19, ele diz: a natureza criada aguarda. Espera aí. A natureza criada aguarda. Sabe o que isso me mostra? Que a natureza tem vida. E nós sabemos que tem. Agora, maior do que ter vida, é que a natureza tem consciência. E agora? Eu vou ler de novo. A natureza criada aguarda. Quem aguarda tem consciência. Sim ou não? A natureza criada aguarda, e não é só aguarda, ele diz, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Aguarda com expectativa que os filhos de Deus se revelem. Sejam revelados. Quer dizer que nós dizemos, eu sou filho, mas não temos noção do que significa ainda. Nós não revelamos ainda a nossa verdadeira natureza de filho. Porque Jesus era filho e andou anos-luz na nossa frente. A estrutura de Cristo era basicamente a mesma estrutura nossa. A diferença é que a mente dele era, anos-luz na nossa frente. Tudo que nós precisamos é renovar a mente para acompanhar ou evoluir a Cristo. Cristo ser formado em nós. Como é que Cristo está sendo formado? Esses dias que eu tenho me dedicado aqui a te ensinar, eu estou formando Cristo em você. Por isso que eu digo, eu serei incansável até que Cristo seja formado em você. Veja, a natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus se revelem. Eles têm um papel fundamental na natureza. A gente, os filhos de Deus, temos um papel fundamental em relação à natureza. Qual que é? Ele diz, pois ela foi submetida, a natureza foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria vontade ou escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Veja, Satanás não apenas sujeitou a humanidade, como sujeitou a própria natureza criada. Veja, se a Bíblia diz que Deus deu autoridade ao homem sobre as árvores, sobre os animais, sobre tudo que foi criado, é que eles eram capazes de obedecer ao homem. Deixa eu te dizer, quando você vê animais, essa ferocidade que os animais mostram, essa agressividade em relação aos seres humanos, não é natural deles, não. Deus não criou para isso, não. Isso é uma degradação por causa do pecado. A Bíblia diz que um dia todas essas coisas serão restauradas e a criança vai brincar como leão, com o leão como se brincasse com um cordeiro. Tudo vai ser restaurado, a ferocidade vai ser tirada, porque vai voltar à sua originalidade. Todas essas coisas que nós vemos aí, essas atrocidades, é tudo degradação do pecado. Veja, ela diz que a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ela se tornou escrava daquele que a sujeitou. Satanás subjugou a própria natureza criada, irmãos. Então veja, quando nós vemos, por exemplo, ações da natureza, como um tsunami, por exemplo, como um terremoto, isso não é uma ação voluntária, não. Não é porque a natureza quer. Isso é a expressão do pecado. Isso é uma degradação por causa do subjugamento que foi criado pelo pecado em relação à natureza criada. E ela, sabendo disso, eu fico imaginando cada tragédia que acontece no mundo que mata pessoas, a natureza chora, porque ela está matando aqueles que deviam cuidar dela. A natureza chora porque diz, eu não queria fazer isso, não era a minha vontade. Por favor, filhos de Deus, se revelem para botar ordem no pedaço. Por favor, filhos de Deus, caiam em si, para vocês trazerem paz a essa natureza. Por favor, filhos de Deus, acordem para a sua autoridade, para que vocês digam não e tragam as coisas para o equilíbrio. A natureza gritando, dizendo, filho de Deus, por favor, acordem. Acordem para a autoridade que tem, para botar ordem nesse caos. Enquanto nós não caímos em si, Satanás está lá, fazendo todo tipo de atrocidade e matando os filhos de Deus.
Pois a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Então, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, só acontecerá recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como é que a natureza vai ser livre da escravidão e da decadência que ela se encontra? Quando ela receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É quando a gente entender que o Filho nos liberta de fato. É quando nós mesmos já não formos mais escravos. Nós falamos isso na primeira live. A primeira autoridade, irmãos, tem que partir de mim. Eu não vou conseguir dominar, exercer domínio sobre a natureza enquanto eu não conseguir dominar a mim mesmo. Ser livre de verdade. Mas há uma expectativa da natureza criada para que todas essas coisas sejam, de fato, libertas. Agora, quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Porque aí nós vamos cair em si de fato. Aí não vai ter jeito, não tem como passar. Não tem como você ir para lá, para cima na ignorância, não. Né? Aí vai ter que despertar tudo de uma vez. Quando formos arrebatar, tudo vai ficar muito claro. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, sabe qual é a maior... Eu acho a maior surpresa dos crentes quando chegar no céu? Sabe qual vai ser a maior surpresa dos crentes quando chegar no céu? É que eles vão descobrir que já estavam lá faz tempo. Eles vão descobrir que já tinha tudo que tem lá, aqui, faz tempo. Mas a ignorância, a falta de conhecimento, os impediu de agir racionalmente a partir do reino de Deus. Aleluia. Então vimos que não foi só a humanidade que foi afetada pelo pecado, mas a própria natureza criada também. A própria natureza criada foi afetada. O escritor de Hebreus diz que quando o Cristo ressuscitou e através da sua própria vida ou do seu sangue, ele apresentou esse sacrifício a Deus, purificando não só as coisas naturais, mas também até as próprias coisas celestiais foram purificadas pelo sangue de Jesus. O pecado de Adão afetou até o céu, irmão. Afetou tudo. Tudo. Inclusive, nos roubou toda a nossa autoridade. E aí Satanás faz o quê? Ele se aproveita da queda e ele estabelece o seu reino sobre a terra. Na verdade, um império. E um império é diferente de um reino. Faça uma pesquisa e você vai ver. Um reino você recebe por herança. Um império você toma à força, por violência. Um reino você tem súditos de um rei, que ele o trata com amor como parte da sua própria família ou descendência. Um império, ele tem escravos, a que ele subjuga e mantém em completo cativeiro. Então, ele cria o seu império das trevas. E esse nome, Império das Trevas, nem foi dado por ele, foi dado por Paulo. Porque o Império das Trevas significa o reino da ignorância. O reino da falta de conhecimento. Onde os filhos de Deus, que eram, de fato, os detentores de todo o direito dessa terra, são subjugados como escravos, porque não sabem, não fazem ideia do que são. Quando você pega alguém... A gente ainda tem estudado muita coisa, a gente já sabe muita coisa. Pega alguém que está lá fora para tu ver. O cara não faz ideia, não sabe nem quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não sabe se existe vida após essa vida terrena. Então, o Império das Trevas é estabelecido, o império da maldade sobre a terra, escravizando os homens e levando-os à doença, à miséria e, por fim, à morte. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim. Colossenses 1,13 diz: quando Cristo nos libertou, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, em Cristo fomos libertos do império, transportados para o reino. Em Cristo nós somos libertos do império, quebrou as correntes, não sou mais escravo, e fui transportado para o reino. Esse transportado para o reino, eu não saí de um lugar para o outro, é uma mudança de governo, é só isso.
Eu deixei de ser governado pelo diabo, eu deixei de ser governado pelo sistema do mundo, e agora eu posso ser governado pelo reino de Deus, pela sua palavra. É só isso. Quando disse que eu fui transportado, eu não saí de um canto para o outro. Foi o governo que mudou. Eu estava debaixo do governo opressor do diabo e passei a viver debaixo do governo de amor de Deus, que é o seu reino. Agora veja, se eu fui liberto do império das trevas, transportado para o reino, é porque um dia eu fui aprisionado no império, vindo do reino. Então veja, antes já aconteceu essa troca. O homem estava no reino de Deus e ele foi escravizado e transportado para o império das trevas. Satanás ganhou o homem na conversa, o escravizou e o transportou do reino de Deus para o império das trevas. Aí ficou lá aprisionado no império das trevas. Até que Jesus vem para quebrar esse domínio, arrancar do império das trevas e levar ele de volta para o reino. Aleluia. Então o império das trevas é um sistema, presta atenção nisso. O império das trevas nada mais é do que um sistema ideológico de degradação da vida humana. Satanás pensou um sistema de destruir a humanidade. Veja, o sistema do mundo é uma bomba relógio com hora, data para explodir. O sistema do mundo, porque, veja, se o governo da casa que o meu pai construiu, que deu para mim, foi incomodado de 20 anos, e o meu inimigo assumiu, para afetar o pai, ele vai armar uma bomba relógio dentro dessa casa para explodir no dia que o comodato acabar. Essa é a ideia. Então Satanás, ele criou um sistema ideológico de destruição da vida humana. É por isso que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Desde quando ele veio? Ele veio desde a queda. Ele vem matando, roubando, destruindo desde a queda. É o sistema ideológico do mundo. O esquema do mundo, ele só visa a destruição do homem, irmãos. Você nunca caiu a ficha para isso? Nunca caiu a ficha para isso? Que o sistema do mundo nunca melhora, só piora? O sistema do mundo só piora. Por quê? Porque ele é exatamente na contramão daquilo que Deus pensou para nós. É ele fazer exatamente o homem fazer o contrário daquilo que Deus disse que seria bom para ele. Ele faz o contrário. O sistema do mundo leva ele a fazer o contrário. Completamente o contrário. Por quê? Para levar à morte. Isso é o império das trevas. O sistema de governo do diabo é um sistema ideológico, ideologia, ideias para a destruição da vida humana. Vamos criar droga para a destruição da vida humana. Vamos criar bebida para a destruição da vida humana. Vamos criar isso para a destruição da vida humana. Tudo que é criado no império das trevas, por mais que eles busquem coisas boas, entre aspas, são enganados por isso, pelo diabo, e acabam criando mais desgraça. Você já reparou isso? Estamos evoluindo tecnologicamente, estamos evoluindo na ciência, sim ou não? Tecnicamente. Agora eu te pergunto, a ciência evolui e resolve mais os problemas ou descobre mais problema do que o que resolve? Ao invés de achar a cura para as doenças incuráveis, acha mais doença incurável do que cura. O sistema do mundo ele só piora. Só piora. Então é um sistema ideológico de degradação da vida humana, pensado estrategicamente para isso. Por que Satanás seria tão mal assim? Porque ele está engasgado com a gente por aqui até hoje. Porque na verdade ele é que gostaria de estar no nosso lugar. Ele queria que fosse o contrário. Que os anjos fossem os filhos e nós os filhos fôssemos os escravos dele. Porque na verdade é isso que eles são. A Bíblia diz que todos os anjos são espíritos ministradores, ou a serviço daquele que é o herdar a salvação. São servos. São servos. Só que nós seríamos para eles seus líderes bondosos. E ele não, ele quer nos oprimir. Ele só queria nos oprimir. Né? Então veja, o negócio dele é que ele está entalado até aqui com a gente. Ó. Queria ser nós e não pode. Aí ele diz, já que eu não posso ser você, eu vou te destruir para provar a Deus que ele está errado. Que Deus fez a pior escolha que ele poderia. E aí quando eu vejo um ser humano dizendo eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valo nada, ainda mais esse ser humano ser um filho de Deus e crente, eu digo, rapaz, quem está se alegrando com isso é o diabo e não Deus. Porque Deus é pai. Qual é o pai que se alegra com o filho dizer eu sou a desgraça, eu não presto, eu não sou nada? Você está doido. Nenhum pai vai ter prazer nisso não, rapaz. Né? Aleluia. Aí esse sistema de degradação
da vida humana. Nós chamamos eles, em outros nomes na Bíblia ele aparece também. Um deles é século, ou este século. Quando a Bíblia fala sobre este século, ele está falando sobre o sistema do mundo que visa a degradação da vida humana. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz: não se amolde ao padrão deste século, ou deste mundo. Não viva de acordo com o sistema, com o esquema, com o rolo do mundo. Por quê? Porque ele é um sistema ideológico de destruição de vida humana. Se você se associar, se você continuar vivendo no esquema do mundo, você caminha naturalmente para a morte. E o que eu faço? Ele diz: transforme-se. Transforme-se por meio da renovação da vossa mente, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Renovar a sua mente. Se você se transformar por meio da renovação da mente pela palavra, então você vai começar a desfrutar uma vida diferente, que te leva para uma vida abundante, para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas eu só posso desfrutar de uma vida boa, perfeita e agradável se for no sistema de Deus. No sistema do mundo não tem jeito. No sistema do mundo não funciona. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este século. Este século é o sistema do mundo, é o império das trevas. É a mesma coisa. Um sistema ideológico do mundo para a degradação e destruição da vida humana. Salmo capítulo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Versículo 3 ele diz, 2 ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Veja, a contrapartida, o contraponto do conselho dos ímpios é a lei do Senhor. É com a lei do Senhor que você renova a sua mente, Romanos capítulo 12. Então, o que é contrário à lei do Senhor? O sistema do mundo. Então, o que é o conselho dos ímpios? Sistema do mundo. É porque quando a gente pensa em conselho, a gente pensa em alguém dar conselho para alguém. Não é de conselho, estou falando de conselho. Reunião. Reunião de conselheiros. O mundo ímpio tem conselhos que definem o futuro da humanidade. Só que não estão baseados na palavra. Estão baseados no natural, influenciados pelo diabo, na sua grande maioria das vezes. Então o sistema do mundo, ou o conselho dos ímpios, é a mesma coisa. Não dá para ser feliz seguindo o conselho dos ímpios. Não dá para ser completamente feliz, não dá para ser bem-aventurado quando você anda segundo o sistema do mundo, o conselho dos ímpios. Ele só dá para ser bem-aventurado quando você anda na lei do Senhor, que é outro sistema, que é o reino de Deus. Deu para entender isso? Outro nome que a Bíblia usa é Império das Trevas, como nós vimos em Colossenses capítulo 1, verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do Império das Trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quando você vê na Bíblia, esse século, esse mundo, Conselho dos Ímpios, Império das Trevas, ele está falando de quê? Ele está falando do sistema de governo que o diabo implantou para destruir os homens. É o sistema do mundo que você conhece. É o sistema do mundo que a gente vive todo dia. Você tem que abrir mão dele para viver segundo a palavra. Então veja, são as ideologias que foram implantadas no sistema para a degradação da vida humana. E quer saber de uma coisa? Não existe nada mais poderoso do que uma ideia, um conceito ou uma ideologia. Por isso que Satanás fez isso. Ele não precisou aprisionar você com correntes, não. Ele só precisou aprisionar você com ideias. Foi no fundo agora. Satanás não precisou acorrentar você pelas mãos e pelos pés, ele só precisou te acorrentar na mente. Ideias mentais, conceitos, ideologias, crenças limitantes. É aqui que ele te aprisiona, na mente. Ele não precisou fazer nada, só te aprisionar na mente com mentira. Porque ele é especialista nisso, ele é o pai da mentira. Veja, quando você vê um elefante, por exemplo, em um circo, preso por o pé em um toco desse tamanho, você fica pensando, como é que pode um elefante com tanta força, capaz de derrubar um edifício com a cabeçada, ficar preso num pedaço de toco pelo pé? É porque a prisão dele não é no pé, é na mente. Ele não tem noção do poder que ele tem. Ele foi subjugado por um domador que o amarrou desde criança, o prendeu pelo pé. E ele não faz ideia a força que ele carrega. Se ele pudesse abrir a mente e entender o poder que ele tem, ele quebrava aquela corrente e ia embora. Mas ele não consegue. Então nós somos como elefantes aprisionados pelo pé. Só que nós somos seres humanos, filhos de Deus, aprisionados pela mente.
Deuses aprisionados pela mente. Filhos de Deus aprisionados pela mente, pelo engano, pela mentira. Amanhã nós vamos dar continuidade, amanhã nós vamos mergulhar mais fundo nas Escrituras Sagradas, mas agora nós vamos abrir a nossa caixinha de minhocas. Pedro Pacífico, temos pergunta? Todo cristão perdeu o domínio sobre para Satanás? Volta lá. Todo cristão não. Quem perdeu o domínio foi toda a humanidade. A humanidade, toda ela perdeu o domínio para Satanás. Quando Adão perdeu, a palavra Adão, inclusive, significa exatamente humanidade. Quem perdeu toda a autoridade foi a humanidade. Jesus, ele restaurou essa autoridade e deu à igreja. Ao contrário, todo cristão tem autoridade e não perda de autoridade. Nós temos autoridade. Agora, ele pode exercer autoridade ou não. E essa autoridade só é exercida por meio do conhecimento. Se eu conheço, eu tenho autoridade. Se eu não conheço, eu não tenho autoridade. Próxima pergunta. E fala do pecado de alguém. A legalidade é por culpa... O irmão perguntou o seguinte, que o diabo se manifesta e conta o pecado que está na vida de alguém. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que o diabo, ele não tem compromisso com a verdade. É por isso que você não tem que dar trela pro diabo, não. Você não tem que fazer entrevista com o diabo. Imagina, você pega um casal para orar, aí se manifesta o diabo. Manda ele sair. Aí a pessoa fica, o que é que você vai fazer? Aí ele diz, eu vou matar ela. Por quê? Porque eu tô traindo ele com fulano. Aí o cara já olha e fala, tá traindo? Rapaz, tu não sabe o babado. Rapaz, tu não sabe do babado grande. O que foi? O diabo, rapaz, soltou uma bomba no culto ontem. Disse que a fulana tá traindo o marido. Rapaz, eu fiquei de queixo no chão. Eu quase não acreditei. No diabo. Tenha paciência e tenha dó. Qual é a garantia que o diabo tem? O compromisso com a verdade. Se o próprio Jesus disse que ele é o pai da mentira, gente. Eu acho isso um absurdo. Você vai num culto de pseudo-libertação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre libertação. Vai num culto de libertação e o cara tá lá fazendo entrevista e dizendo, o diabo me revelou aqui que deixou, quem fez isso foi um vizinho que fez uma macumba ali do... Qual é o compromisso que o diabo tem com a verdade? Agora o cara tá com raiva do vizinho por causa do pastor. Pense na desgraça. Homem, Jesus dos crentes. O que é que a ignorância não faz? Porque o diabo disse que recebeu dinheiro da vizinha para fazer um despacho, para tomar o marido. E o cara acredita. Qual é o compromisso que o diabo tem com a verdade? Presta atenção, rapaz. Não tem que conversar com o cão, não. O cão não tem compromisso nenhum com verdade, não. Olha, eu tô com raiva. Vai pro outro. Pergunta aí, vai. Foi umas 3 vezes. Pastor, Deus sabe de todas as coisas e sabia que a humanidade iria pecar. Por que ele insistiu em criar? Porque ele ama. Se era a coisa que ele mais queria. Deixa eu te dizer uma coisa sobre isso que é bem interessante. Veja só. Tudo que existe de duas formas. Isso é física quântica. Pastor, o senhor agora é cultura, física quântica. Tudo que existe de duas formas. Existe potência e ato. Eu não sei se você vai poder me explicar, se alguém sabe explicar o que significa. Mas tudo que existe de duas formas. Potência e ato. O que é potência? Potência é quando aquilo não é ainda palpável. É uma possibilidade de existência. Mas já existe na cabeça de alguém. Já foi pensado, já foi idealizado, já foi conceituado, já sabe como vai funcionar, já sabe de tudo. Ele só não foi manifesto, mas ele já existe. É uma possibilidade, é uma potência. Aí quando eu pego essa potência e transformo ela em algo palpável, para que ele possa operar naquilo que ele foi designado, ele se torna um ato. O ato criacional. Então tudo que existe como potência, como ato. Potência é a possibilidade, ato é o ato criacional. Veja, quando Deus pensa na humanidade antes da fundação do mundo, ele tem uma potência ou tem um ato? Potência. Ele tem uma potência. Agora veja,
Quando ele tem uma potência, ele sabe, como você disse, que essa potência pode trazer dano. Bom, ele tinha duas escolhas. Ou eu não crio ela e fico sozinho pro resto da vida, para a eternidade. Mas eu posso realizar meu sonho de ter, correndo o risco de que isso aconteça. Agora, tem como Deus resolver o problema enquanto aquilo é uma potência? Não tem. Não tem. Não aconteceu. Ele só tem como resolver o problema se ele se transformar em ato. Então, mesmo Deus sabendo, né, vamos supor que ele sabia, porque isso também é pensar na cabeça de Deus com a cabeça humana. Não dá certo também, porque Deus está fora do tempo. Esse negócio de Deus sabia, ele sabe, ou soube, ele vai saber. Porque ele está fora do tempo, não tem passado, presente e futuro. Para Deus é tudo a mesma coisa, né? Mas vamos imaginar com a cabeça do homem que ele sabia que o anjo ia se rebelar e o mal ia entrar no mundo. Então, se Deus sabia e criou o anjo, vamos botar assim, que por tabela Deus seria corresponsável pela criação do mal, sim ou não? Pensando dessa forma. Sim. É, sim. Né? Deus foi corresponsável na criação do mal, entrou no mundo. Agora eu te pergunto, depois que criou, ele não pode tirar? Pode. Depois que o mal foi criado em ato, agora ele é passível de ser destruído. E Deus o fez assim. Quando foi que ele destruiu o mal? Quando ele viu Jesus. Na cruz do Calvário. Agora veja, se Deus podia ser apontado como criador do mal, ele também foi quem tirou o mal da humanidade quando morreu na cruz. Então quem vai questionar Deus sobre isso? E é muito interessante o que o senhor está falando, que até outro dia a gente estava discutindo aqui sobre essa questão de Deus ser fora do tempo. Mas Deus sabia que o homem ia pecar. Mas o cordeiro não foi preparado Antes da fundação do mundo. Veja, a mesma potência para resolver o problema já foi criado. O mal foi criado, mas o cordeiro também foi criado antes da fundação do mundo para destruir o mal. Deus preparou tudo de antemão, meu filho. Aí ele manifestou em ato, o bicho se revelou, mas Deus manifestou o cordeiro e tirou por meio do cordeiro o mal que está no mundo. Quem vai questionar Deus? Então tudo foi resolvido e nós vivemos de forma abençoada em nome de Cristo Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra, um beijo no seu coração e até logo mais às 11 horas da manhã em mais uma live poderosa sobre a autoridade do nome de Jesus. Tchau!